Olá pessoal do QG do Enem, vamos para uma revisão de calorimetria. Então vamos começar aqui com transmissão de calor por condução. Como é que ele ocorre? De molécula a molécula, de átomo a átomo. Tu esquenta uma parte, as moléculas se agitam e de átomo a átomo o calor é transferido de uma parte a outra. Por isso que esse cara aqui está segurando aquela luva, porque ele esquentou uma extremidade, certamente próximo da mão está muito quente. Metais são ótimos condutores de calor e madeira é péssima. Lembra que um bom condutor de calor é um péssimo isolante e o contrário também é válido, tá? Nessa transmissão somente energia é transmitida, tu não transporta matéria. Diferente da convecção, em que pela diferença de densidade, o que acontece? O fluido menos denso sobe e o mais denso desce. Geralmente o menos denso, né, é o quente e o frio é o que desce. Esse movimento se chama convecção. Por isso que nas geladeiras, o que a gente coloca? A gente coloca grades para o ar circular e coloca o congelador lá em cima, tá? Ela ocorre em fluidos, em líquidos e gases, tá? E tu transmite energia e matéria. É a matéria que sai de um lugar para outro. Irradiação é o único processo que ocorre no vácuo, ocorre por infravermelho, tá? Por ondas eletromagnéticas chamada infravermelho. É assim que o calor vem do Sol até a Terra, mesmo não tendo nenhum meio condutor entre Sol e Terra, tá? Agora, é legal tu saber que o corpo preto absorve mais do que o branco. Por quê? Porque o branco reflete mais o infravermelho. Então, se eu pego uma lâmpada incandescente aqui, esse termômetro aqui preto vai, né, aquele copinho tá de preto, vai subir mais rápido. O preto absorve mais infravermelho que o branco. Ele absorve mais e emite mais. Então, depois que eu desligar a lâmpada, o preto esquenta rápido, mais rápido que o branco, e o preto esfria mais rápido que o branco. Te liga nisso, ele esfria mais rápido também. Agora, isso aqui é extremamente importante. Calor é específico. Ele é específico de cada substância. Cada substância tem o seu calor específico. O calor específico me diz quantas calorias são necessárias para o quê? Para que uma unidade de massa, grama ou quilograma, varie a temperatura, por exemplo, em graus Celsius. Essas unidades são as unidades usuais. No sistema internacional seria Joule por quilograma Kelvin. Cada substância tem uma quantidade de calor para que uma unidade de massa varie a temperatura. Por que o calor específico é muito importante? Por causa dessa expressão. Certamente tu vai usar no Enem aqui, ó, a famosa Q-macete, Q igual a mc delta T, para saber a quantidade de calor que serve para variar a temperatura. Tu vai mudar a temperatura de uma porção de água ou de uma porção de ferro, sei lá tu vai ter que saber a massa em grama ou quilograma, o calor específico, vou botar no usual aqui, caloria por grama grau Celsius, provavelmente vão te dar, e quanto que variou a temperatura, delta, temperatura final menos inicial. Aí tu calcula quantas calorias tu teve que fornecer para aquela substância variar a temperatura, depende da massa e da variação de temperatura e da substância. Que macete, muito importante, grava aí, vai cair na tua prova. Agora, além da quantidade de calor sensível para variar a temperatura, nós temos a quantidade de calor latente, muito importante, muita gente não conhece, serve para mudar o estado físico. E quando isso estiver acontecendo, não há alteração na temperatura. Então, por exemplo, aqui, ó, estado sólido, líquido e gasoso. Quando muda de sólido para líquido, fusão. Quando muda de líquido para gasoso, vaporização. Dois exemplos, a volta. Liquefação ou condensação, de líquido para sólido, solidificação, de sólido para gasoso ou gasoso para sólido, sublimação. Sempre que estiver acontecendo essa mudança de estado físico, a temperatura não muda e tu tem que fornecer calor. Olha nesse gráfico aqui, ó, de aquecimento, olha o que acontece. Existem alguns momentos que tu fornece calor, olha lá no gráfico lá embaixo, ó, daqui até aqui, há fornecimento de calor. E a temperatura, olha lá, não mudou. O que deve estar acontecendo aqui? Mudança de estado físico, certamente. Então, aqui sólido, aqui líquido e aqui gasoso. Então, nessas partes em que tu fornece calor e não mudou a temperatura,
está mudando de estado físico. Por exemplo, um pedaço de gelo. Se eu tenho um pedaço de gelo a 0 graus Celsius, eu tenho que fornecer calor. E nesse momento, o que acontece? Se for a temperatura de fusão, uma atmosfera é isso aí, o que acontece? Ó, vai para 0 graus Celsius líquido, sem mudar a temperatura. Tu pode botar calor e não mudar a temperatura? Sim. Quando? Na mudança de estado físico. Como se calcula essa quantidade de calor latente? É a massa que mudou de estado físico em grama ou quilograma, aqui estamos falando de sistema internacional, vezes o L. O L é uma constante, e essa constante se chama calor de mudança de estado. Pode ser calor de fusão, calor de vaporização, que me diz quantas calorias são necessárias para cada grama mudar de estado físico, ou no sistema internacional, quantos joules são necessários para cada quilograma mudar de estado físico. Aí tu faz esse produto e tu vai achar a quantidade de calor em calorias ou joule necessários para mudar de estado físico a substância. Aqui um exemplo em que nós temos aqui, ó, água e gelo fundente. Então, ele está absorvendo calor do ambiente e eu tenho gelo a 0 graus Celsius e água a 0 graus Celsius, tá? Em equilíbrio, tá? Aqui um exemplo também de tabelas, né, de calor latente. Cada substância tem o seu calor latente e o seu ponto de mudança de estado físico. Ali, no caso, é uma fusão. Tá beleza? Então essa foi a nossa aula aqui de calorimetria. Te espero numa próxima aula. Abraço, Fabris. Tchau!